Olá, turminha, que saudade de vocês. Espero que todos vocês estejam bem e que a Pro tá morrendo de saudades. Mas sabemos que no momento é necessário esse afastamento provisório, não é? Vamos alimentar nossa fé, nossas esperanças e pensamentos positivos para que essa situação logo se acabe, não é? De uma forma segura para todos nós. Então vamos lá. Turminha, vocês lembram que nós falamos sobre a importância e o uso dos números no nosso dia a dia? Eu tenho certeza que vocês lembram. Em quais situações nós utilizamos os números? Será que é somente para contar? Será que é somente para fazermos cálculos? Não. Os números também indicam quantidade, indicam código, indicam endereço, numeração das casas, numeração dos nossos calçados, enfim, uma série de utilidades que os números têm, não é? E no nosso dia a dia a gente também utiliza os números, não é? Em diferentes situações, tá certo? Dessa vez nós vamos falar sobre os números que indicam posição, lugar ou ordem, não é? Nessas situações em que os números indicam tudo isso que eu falei, nós vamos chamar esses números de ordinais. Números ordinais estão relacionados ao quê? À ordem, que é posição ou lugar, tá certo? Vocês vão pegar o material de matemática e colocar nessa página aqui, olha só, onde tem o títulozinho, números ordinais. Vocês logo de cara vão ver essa formiguinha aqui e um balãozinho que ela está dizendo essa informação que a Pro acabou de falar, não é? Que para indicar posição, lugar ou ordem, nós usamos os números ordinais, tá certo? Aqui vocês vão ter a escrita em algarismos e em letras, ou seja, em palavras, dos números ordinais, do primeiro, não é? Ao 10º, tá certo? Eu vou explicar aqui uma situação bem simples de como a gente está usando os números ordinais em várias situações do dia a dia. Vocês conhecem esses três amiguinhos aqui, não é mesmo? O Chaves, a Chiquinha e o Kiko. Vamos imaginar que essas crianças receberam, não é, um presente do seu Madruga. Cada um recebeu uma quantia para comprar um sanduíche de presunto. Adivinha quem foi o mais guloso e correu logo na frente, chegou antes que todo mundo? Isso mesmo, o Chaves. Se ele chegou antes da Chiquinha e do Kiko, que eram os amiguinhos que estavam acompanhando, o Chaves chegou em primeiro lugar, não é? Ou seja, ele chegou na posição 1. Vou colocar aqui. Logo depois do Chaves, chegou a Chiquinha, que também não aguentava de ansiedade para comprar seu sanduíche. Se a Chiquinha chegou depois do Chaves, que é o primeiro, a Chiquinha chegou em segundo lugar, não é? E logo depois da Chiquinha, chegou o Kiko, super cansado, mas também não menos ansioso para fazer um lanche bem delicioso. Se o Kiko chegou logo depois da Chiquinha, que ocupou o segundo lugar, o Kiko ocupou qual posição? Isso mesmo, terceiro lugar. Olha só. Então, turminha, nós utilizamos os números ordinais para indicar a posição das pessoas, não é? Em uma determinada situação, ou a posição de objetos, de coisas em geral, tá certo? Na fala, a Prolaís utilizou as palavras para representar os números ordinais, mas eles também podem ser representados como o próprio número, o nome já diz, não é mesmo? Em números. Os números ordinais, turminha, eles têm esse símbolozinho aqui, olha só, que parece um ozinho, tá certo? Mas quando os números ordinais estão relacionados ao gênero feminino, não é um substantivo feminino, a gente coloca, ó, uma perninha. Coloca aqui e forma primeira, segunda, terceira e assim sucessivamente, tá certo? Então, os números ordinais, eles podem estar indicando algo do gênero masculino ou feminino, tá certo? Esse é um exemplo de representação com números.
tá certo? Mas os números ordinais, como eu já disse, eles também podem ser representados através da escrita de palavras, tá bom? Vamos relembrar. Quem chegou na fila da lanchonete primeiro para comprar o lanche, em primeiro lugar, olha só, foi o nosso amigo Chaves. Observem aqui a escrita e a representação em números, tá bom? Logo depois do Chaves, chegou quem? A Chiquinha. Se a Chiquinha chegou depois do Chaves, que era o primeiro lugar, a Chiquinha chegou em segundo lugar. Olha só a representação em palavras e em algarismo, tá certo? Depois do primeiro é o segundo. E para finalizar aqui esse exemplo, quem chegou logo depois da Chiquinha, que ocupou o segundo lugar, foi quem? Isso mesmo, o Kiko. Observem aqui a escrita terceiro e a representação com algarismos, não é mesmo? No xerocado de vocês, turminha, vocês vão ter a possibilidade de identificar a escrita dos números ordinais, não de todos, porque assim como os números indo-arábicos, os números que nós utilizamos no dia a dia, os números ordinais também são infinitos, tá certo? Olha só. Então, nós temos aqui a representação do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. A família do 10, em número ordinal, vai ser chamada décimo. A família do 20, em ordinal, vai ser chamada vigésimo. E a família do 30 vai ser chamada de trigésimo, não é? Mas como é que eu falo o 21 em ordinal? Você vai falar a palavra vigésimo e vai repetir o número 1 em ordinal, que se chama primeiro. Então, a posição 21 se chama vigésimo primeiro, tá certo? E por aí vai, tá bom? Aqui do lado, nós também teremos essa tarefinha aqui, em que vocês vão escrever os números ordinais vizinhos, vão escrever aqui a sequência numérica do primeiro ao nono, se eu não me engano, ao décimo, e depois vão fazer a escrita em palavras dos números ordinais que vão ser representados aqui com esses símbolos, tá certo? Essa questão aqui para escrever em letras só pode ser realizada depois dessa aqui, tá certo? Porque cada símbolo vai representar um número ordinal. Combinado? Vocês também irão realizar, turminha, essas duas atividades aqui. Aqui nós temos uma lista maior da escrita de alguns números ordinais. Vocês vão observar que existem nomes bem complicadinhos, mas de início a gente só vai trabalhar até a família do trigésimo, que é a família do 30, e do quadragésimo no máximo, que é a família do 40. Mais para frente, nas séries superiores, não é? Quando vocês ficarem maiores, vocês estudarão os números ordinais também maiores, tá certo? Então, nós vamos trabalhar a família do décimo, vigésimo, trigésimo no momento, tá certo? O quadragésimo, eu espero, assim no retorno a gente trabalhar, tá certo? Então, fazendo a leitura dessa tarefinha aqui, dessa lista com o papai, com a mamãe ou com outro pessoal de casa, vocês irão completar essa cruzadinha com o nome, com a representação dos números ordinais em letras. Eu tenho aqui o 11º, que é da família do décimo, é o 11, mas na verdade é ordinal, o 11 é chamado de 11º. Vocês vão encontrar aqui o primeiro, o vigésimo, vão ter números também da família do trigésimo, que até o momento é onde vamos trabalhar. Tá certo, turminha? Vou disponibilizar uma animação bem curtinha para que vocês possam compreender melhor, tá certo? Um beijo e até a próxima atividade. Tchau, tchau!